Olá, meu nome é Tiago Anjos. Eu sou cientista social, pedagogo e especialista em atendimento educacional especializado. E hoje vou apresentar o pôster intitulado Entre ausências e presenças, embates e resistências, revisitando a história do ensino de sociologia na educação básica. Esse trabalho tem como objetivo geral realizar, a partir de uma revisão bibliográfica, um breve resgate histórico da presença da sociologia nos currículos escolares nacionais desde o início do século XX. Então, esse trabalho ele parte desse entendimento que a sociologia, em comparado às outras ciências, inclusive as outras ciências humanas, é, ela tem uma consolidação relativamente muito recente, né, com sua inserção lá no final do século XIX, que acontece, inclusive, primeiro na educação básica e no ensino superior, o que vai trazer aí um contexto de carência de profissionalização adequada, com a escassez de cursos específicos para a formação desses profissionais e um ensino frequentemente conduzido por intelectuais autodidatas. Essa realidade se mantém até hoje. Dados de 2024 mostram que 60% das aulas de sociologia no país são ministradas por professores sem formação específica. Então, para poder realizar esse trabalho, a gente partiu de uma pesquisa de natureza qualitativa, um delineamento bem exploratório, que parte tanto da minha formação inicial, então de uma forma mais flexível, tanto aos referenciais, como Correia, Oliveira, Pena, além dos documentos oficiais. Então, entrando aí nesse caminho pela história, a gente vê que lá em 1890, com os pareceres do Rui Barbosa e a reforma Benjamin Constant, a gente vai ter tentativas iniciais de introduzir a sociologia na educação básica. Porém, o que Machado vai destacar é que ainda faltava muita clareza quanto à finalidade dessa inserção, que estava aí comumente atrelada a essa ideia de moral teórica e prática, e que só era ofertada no último ano do ensino básico. Algumas experiências, como disciplina que a gente pode mencionar aqui, seria a disciplina de Sociologia Moral, Noções de Economia Política e Direito Pátrio, lá do Ateneu Sergipense, em Caruaru, em 1892, e também que a Sociologia, ela às vezes aparecia como disciplina separada da moral, nas escolas normais, e nas escolas técnicas ela aparecia como de forma combinada, como era no caso da Escola Politécnica e da Escola de Minas de Ouro Preto. Então, todo esse contexto do Estado Novo, que o Brasil passou por diversas reformas educacionais, é, a gente vai ver que esse ensino da sociologia vai estar sendo feito por profissionais de outras áreas, principalmente médicos, advogados e até mesmo engenheiros, profissionais esses que sequer tinham uma disciplina nas suas formações, nas suas graduações. Porque a gente tem também essa influência do pensamento kantiano, né? Augusto Comte, que é o pai da sociologia científica, que entendia a sociologia também num lugar de superioridade em relação às outras ciências mesmo. Então, tinha essa dificuldade, que é o que a gente vai discutir já já. E aí, é nesse contexto também que surge o primeiro livro manual de sociologia, que é o Compêndio Escolar para o Curso Ginasial, lá em 1926. Esse livro, a produção desse livro teve forte influência da Igreja Católica. A sua publicação foi ligada à Congregação Marista, né? Inclusive, no prefácio do livro tem esse tópico chamado A Voz dos Bispos. Mas, apesar desse contexto, é também um período de breve ascensão da sociologia, que acaba em 1942 com a Reforma Capanema, que vai separar esse ensino secundário, que fica mais voltado às elites, do ensino profissional. Então, a sociologia perde espaço como disciplina obrigatória e passa a ser integrada ao ensino de filosofia. Logo após, com a primeira LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 61, e o período da ditadura militar, a sociologia ela fica realmente ausente dos currículos como essa disciplina específica, e os conteúdos sociológicos vão ser ministrados de forma indireta, como na disciplina de Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil. Também é importante destacar que em 68 a gente vai ter a reforma universitária, que separa as faculdades de educação e de ciências sociais. Então, o foco da sociologia passa a ser quase exclusivamente da pesquisa. Já em 82, a Lei 7.044 vai extinguir a obrigatoriedade da profissionalização no segundo grau. E aí, a partir disso, a sociologia ela volta a aparecer em alguns estados, como em São Paulo, em 83, Pará e Pernambuco, em 86 e no Distrito Federal, em 87.
Também aqui é importante destacar que ela aparece com mais força nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, de 98, e os parâmetros curriculares nacionais, de 99, sendo que eles vão estar sempre propondo essa abordagem transdisciplinar para a sociologia, agregando com outras ciências sociais, que seria a antropologia e a ciência política. Porém, elas não direcionam em nada sobre currículo, estratégias de ensino, a formação desses profissionais, e vão estar atreladas a essa justificativa da sociologia como formação para a cidadania, que é o que a LDB de 1996 já traz. Em 2001, já nesse século, a gente tem um ponto muito interessante, que é essa tentativa de reintroduzir a sociologia no novo ensino médio de forma obrigatória, porém tem um veto presidencial do então presidente e sociólogo FHC, que vai justificar aí com a falta de recursos, passa essa responsabilidade para os estados fazerem de forma autônoma. A reintrodução obrigatória só vai se dar em 2006, após intensa mobilização de diversas categorias e setores da nossa sociedade. E é importante destacar aqui também, em 2006, que a gente vai ter um documento oficial muito importante, que são as orientações curriculares nacionais, que vai trazer a justificativa e a importância da sociologia de uma forma bem amarradinha, de uma forma bem robusta, que é falando dos processos de desnaturalização da realidade social, do estranhamento crítico, desenvolvimento da imaginação sociológica, conceitos aí muito importantes dentro das ciências sociais. E aí, por fim, a sociologia tem novamente uma queda, lá em 2017, com a reforma do novo ensino médio, onde ela passa aí a disputar com conteúdos mais pragmáticos, mais técnicos, né, dado aí essa nova organização por itinerários formativos, que vai reduzir bastante o tempo destinado a essas disciplinas obrigatórias da formação geral básica. Então, para discutir, a gente tem aqui três pontos principais para se pensar por que essas ausências da sociologia. Primeiro é entender que não tem nada a ver com a ameaça comunista, que não tem nada a ver com essa ideia de que sociologia é uma disciplina mais militante, mais transformadora, progressista, porque nem sempre ela foi assim. Inclusive, na ditadura, inclusive, o seu primeiro livro manual estava bem ali, lado a lado com a igreja. Então, isso por si só não justificaria suas ausências ao longo do tempo. E essa instabilidade no currículo escolar a gente pode explicar, primeiramente, por essa forma elitista que a disciplina surge, como esse saber sociológico é institucionalizado, porque passa a ser esse conhecimento tido como abstrato, ideológico nesse sentido mais pejorativo, pouco funcional mesmo diante desse projeto neoliberal de educação, é algo que o Bourdieu vai trazer bastante também, já prevendo esse capitalismo. Então, é difícil justificar a sociologia simplesmente pela formação para a cidadania, porque cidadania é uma ideia muito distante das demandas urgentes, das demandas práticas e cotidianas que a gente tem. Essa cidadania fica algo muito distante. E aí, quando chega o novo ensino médio, com a BNCC de 2018, isso fica ainda mais evidente, porque a gente vai ter uma sociologização desses conhecimentos. Então, se entende que a sociologia é importante e ela vai aparecer de, de formas pontuais em outras ciências, em outras disciplinas, principalmente na literatura, nas linguagens, na história, na filosofia. Porém, essa justificativa não é suficiente para garantir a sua presença como componente curricular autônomo. Então, a sociologia ela some novamente da educação básica. E aí, para finalizar, a gente tem que pensar que essa precarização da presença da sociologia nas políticas educacionais, ela escancara principalmente a necessidade da gente fortalecer uma formação docente em sociologia, que não existiu quando ela surgiu no Brasil. Então, de forma articular teoria e prática, o compromisso social, essa identidade profissional, isso no Voa traz bastante essa questão da identidade docente, para a gente poder criar uma cultura formativa sólida, pautada na troca entre gerações, no exercício coletivo, na responsabilidade pública, que é mais presente em outras profissões. Então, é nesse terreno mais fluido e humanitário que a gente consegue pensar uma docência na sociologia que, além de ensinar, e ensinar muito bem, contribua para a sua permanência e ressignificação no espaço escolar. Então, aqui são algumas outras referências que eu trouxe ao longo do trabalho, e eu queria destacar aqui principalmente a obra de Hammurabi Oliveira e da professora Elise Silva, que pensam bastante a sociologia enquanto uma ciência e estão contribuindo aí bastante para a gente poder construir essa nova cultura formativa dentro das ciências sociais e dentro da licenciatura em ciências sociais. Então, é isso. Obrigado pela atenção.